A salvação. A salvação abrange o passado, o presente e o futuro. Ou seja, no passado fomos salvos da penalidade do pecado, no presente somos salvos do poder do pecado e no futuro seremos salvos da presença do pecado. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso é, todos os que aceitaram Jesus, o plano e presente de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! As maiores provas da necessidade da salvação realizada por Deus na morte e ressurreição de Jesus Cristo podemos ver de tais formas. O homem está morto em seus deleites e pecados. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, encontrou-se morto em seus deleites e pecados, como resultado natural de sua desobediência. Vamos ver em Romanos capítulo 5, versículo 12, 15 e 19, que diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eita, Jesus de Nazaré. Versículo 15 vai nos falar assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E o versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quero dizer o seguinte: Adão trouxe o pecado ao mundo, mas Jesus Cristo veio para tirar o pecado de sobre nós. Ele foi o Cordeiro entregado naquela cruz para que nós hoje tivéssemos perdão pelos nossos pecados. Você pode dar glória a Deus? O homem ficou sujeito à morte física por causa do pecado. A desobediência do homem no jardim do Éden e as consequências são universal. Todo mundo vai passar pela morte física por causa do pecado de Adão e Eva. Morte física e espiritual, ou seja, separação de Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 15 e 17, vai nos dizer assim: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim me faz levar à morte espiritual. E a morte física é consequência do pecado de Adão na minha vida. O homem está sujeito à morte eterna também. Os efeitos do pecado não apenas teve como consequência a morte física e espiritual, como a morte eterna, cuja a herança passou a toda a humanidade. Se não aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador, você passa pela morte eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 18 e o versículo 21 vai nos falar assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Salvação
para a tua vida eterna com Deus somente através de Jesus Cristo. Esse foi mais um momento de leitura da palavra e reflexão para você. A salvação abrange tudo que está à nossa volta, mas precisamos estar simplesmente agarrado em Deus, enxertado em Deus, para que a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo seja real. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que essa mensagem tenha servido para a tua reflexão hoje, em nome de Jesus. Se inscreve no meu canal, faz um like. Eu sou a missionária Rosângela Ribeiro e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?